Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Antes de eu apresentar as minhas convidadas de hoje, eu quero ler um salmo que é o meu salmo. Tem dois salmos favoritos, tá empatado, é um dos meus salmos favoritos. Salmo 145 fala: Eu te exaltarei, meu Deus, ó Rei, e bendirei o teu nome para sempre e sempre. A cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre e sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e declararão os teus poderosos atos. Falarei da gloriosa honra da tua majestade, das tuas maravilhosas obras. E os homens falarão das forças dos teus atos, e eu declararei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. O Senhor é gracioso, cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e conversarão sobre o teu poder, para fazer conhecidos aos filhos dos homens os seus poderosos atos e a gloriosa majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura através de todas as gerações. Aqui a gente já começa colocando o Senhor no devido lugar, né? Entronizado nesse reino de majestade, de grandeza, de poder, de glória, que homem algum pode alcançar, nem nas suas maiores elucubrações a gente consegue se aproximar da grandeza do nosso Deus, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação e de todo louvor, e é debaixo da guia dele que nós começamos esse culto. Eu apresento a vocês as minhas convidadas, pastora Fabiana, pastora Kelly. E continuando a nossa série sobre Eu Não Nasci para Isso, trazendo temas para que nós possamos refletir a respeito de questões que muitas vezes nos distanciam da plenitude do que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, né? Nós vamos conversar hoje sobre uma característica que eu vejo muitas vezes as pessoas se vangloriarem de tê-la, né? Mas que se ela não for sujeita ao governo, a esse domínio que dura através de todas as gerações, ela é pecado e te distancia do lugar de confiança e rendição a Deus. Você não nasceu para ser controladora, você não nasceu para ter controle. E eu vou começar com a Fafá, que é eu acho que ela é um grande exemplo para nós, né, de uma pessoa que tantas vezes, né, se viu como se fosse numa armadilha por essa tendência, mas como ao longo dos anos, né, eu tenho a alegria de ver você permitindo que o Senhor te conduza a um lugar de fato rendição e se tornando uma mulher que hoje pode ser uma autoridade para inspirar outras a entregarem a Deus esse lugar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto. E é bom que a glória vai para ele, né? Amém. Que eu acho que o mais importante é que a glória realmente vai para ele, porque é a minha tendência, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, muitas vezes você é treinada a isso ao longo da sua vida e você enxerga algo como bom, né? Poxa, mas será que não é legal você ter uma vida sob controle, né? Sua vida planejada, sua vida familiar planejada, sua carreira planejada, sua vida financeira planejada, suas coisas em ordem. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. A gente até aqui na igreja a gente é desafiado muito, a gente ter o nosso plano de vida, né? A gente pensar sobre isso. O problema é quando isso se torna uma obstinação. Quando as coisas saem do trilho, você se desestabiliza, porque foi construído e pautado naquilo que é fruto do seu entendimento, do seu conhecimento. Seu ideal, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. E não da árvore da vida, que é onde a gente precisa buscar como fonte, na né? dependência. Na dependência. E por isso a gente
aprende que o nosso plano de vida ele precisa ser feito primeiramente no plano espiritual, porque aí Primeiro o espiritual para que as demais exatamente, coisas a partir do a partir espiritual sejam, né, exatamente, desenvolvidas. exatamente. E eu lembro que eu ainda menina, tinha um louvor que a gente cantava na igreja que falava, e ele sempre me tocou muito, que falava de que as promessas de Deus eram incomparáveis. E eu pensava naquilo, eu falava assim, mas como assim incomparável com o quê, né? E eu já, desde muito novinha, sempre com muitos planos e sonhos e metas estabelecidas, e eu sempre acho que o Espírito Santo já queria de alguma forma me mostrar assim, mas olha só, existe um caminho mais excelente, existe um caminho que vai superar os seus planos, superar os seus sonhos, e aquilo sempre mexia muito comigo. E hoje, quando eu paro para olhar assim, o que eu vivo hoje, de fato, todos aqueles sonhos, planos que eu idealizei, pouquíssimos se realizaram. Mas definitivamente, eu me encontro num lugar muito mais excelente do que aqueles que talvez até diante do mundo, dos olhos naturais, né, aqueles sonhos antigos, aqueles planos antigos fossem até Relevante, superiores e relevantes. Mas o que eu consigo viver hoje de saber que eu tenho um Deus que a bondade dele, a misericórdia dele me acompanha todos os dias e que tudo que ele tem é sempre bom e que os planos dele são mais excelentes, são maiores. Isso não tem preço e eu posso desfrutar, né, em família, como corpo, na lida com as pessoas. O Senhor aprove a ele, né, me concedeu o privilégio de cuidar de vidas, que é um privilégio, né, gera muito temor, mas é um privilégio. A gente poder saber que o Senhor usa a gente para trazer palavras, né, para as pessoas que vão fazer a diferença. E essa noite anterior, eu estava falando com um casal e eu pude falar exatamente isso, que quando a gente vai buscar em fontes naturais soluções para nossa vida, para lidar com o nosso marido, para saber como que vai lidar, o que que tem que trazer de diferente, como que eu vou fazer com que ele me responda o que eu quero ouvir. Quando a gente busca nessas coisas naturais e na nossa própria obstinação, o fruto é ruim. Mas quando a gente vai para a fonte certa, né, e busca no Senhor o que ele pensa a respeito das coisas e diz para ele o seguinte: olha, o controle não é meu, o controle agora é do Senhor. Eu te dou o controle. Eu concedo o controle por Senhor porque eu entendo que o Senhor tem coisas muito maiores para mim. E para mim, vê se assim, só acrescentando, porque você está falando essa questão, mas pode parecer uma coisa muito utópica, né? Para quem ouve, pensar, não, mas eu tenho planos e tal, e eu sou uma pessoa organizada, né? Eu já viajei com pessoas que acontecem imprevistos, né? Porque tem gente, Fabiana, inclusive, né, que viaja com o dia 1, tal Sim. coisa, tal coisa, tal coisa. Hora Dia de 2, tal acordar. coisa, Hora de acordar. Todo o planejamento. né? Tipo assim, Tem a dela. guia turística, perfeita. E aí tem gente que fala, não, mas eu só sou uma pessoa. Só que o problema não é a questão do seu plano. É saber que você pode fazer os seus planos, mas do Senhor vem a palavra, que é a necessária. E por mais que você tenha feito planos, talvez os seus planos são tão reduzidos diante da grandeza do que Deus quer fazer, que você pode estar impedindo, por causa do limite que você colocou dentro do seu plano, aquilo que Deus quer. Isso. Né? E muitas vezes o que eu percebo das pessoas que têm essa tendência é essa dificuldade. É sempre viver aquém, porque não conseguem chegar nesse lugar de confiança, de rendição. Eu estou entregando aqui. Eu fiz o plano, Deus, mas olha aqui, o plano é teu. Né? É igual Esse Jesus desprendimento, ensinou a orar. né? Jesus falou o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? E seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é no céu. Quando a gente faz esse tipo de oração, é muito mais do que uma repetição
Isso tem que ser uma questão de consciência. Eu sei que a minha vontade, ela pode até existir, mas eu sei que tem alguém que governa os tempos, que é onisciente, que conhece hoje ou amanhã, que sabe o meu passado, que sabe aquilo que pode me ferir, me fazer mal, que conhece os caminhos de todos, não apenas os meus, de todas as variáveis de tudo que me cerca. Então, diante desta pessoa a quem eu posso me aproximar e chamar de pai, né? Por que não, Por que não? conceder a ele o controle, a guia, né? A direção? E muitas vezes, por conta da perfeição que os planos que nós fazemos, né? Os resultados que a gente planeja, eles são tão agradáveis a nós, né? A gente vê um bom fim. A gente às vezes está se obstinando, como você falou, né? Buscando com todas as forças cumpri-los e deixando de experimentar talvez a surpresinha que Deus tem ali na esquina, né? Eu brinco muito com relação aos meus meninos, né? O Ian eu chamo de meu presentinho surpresa. Porque uma vez eu lembro que eu tinha uns 6 meses e ele tava engatinhando assim na cama, subia em mim, subia no Ricardo, não sei o que, a gente dando risada. E eu falei, tesouro, você já parou para pensar que se fosse nos nossos planos o Ian não ia existir? A gente não ia estar vivendo esse momento? A gente não ia ter essa alegria que a gente está experimentando agora, né? Graças a Deus que dele é o governo, né? Graças a Deus que ele aprove a ele me fazer uma surpresa. E aí, assim, até quando eu fui contar para o Ian, eu queria muito que ele entendesse que ele era um plano de Deus e não um descuido nosso, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas têm traumas com isso, né? E aí eu falei para ele, filho, Deus é bom. Deus é tão bom. E ele ama tanto, tanto a mamãe, que ele sabe que a mamãe ama surpresa. E aí ele fez a melhor surpresa da vida da mamãe. Porque a mamãe e o papai pensavam assim, não vamos mais ter filhos. E aí ele sabia que a vida da gente ia ser muito mais feliz com você. Então ele fez a melhor surpresa que ele podia fazer na minha vida. Você é meu presentinho surpresa. Né? Então isso é um lugar de... Com certeza. Entrega, né? De domínio. Você tinha falado, filha, um texto que eu acho muito relevante, porque acima de tudo, o que eu quero que você que nos ouve, né, que nos dá os seus ouvidos agora, é que você abra o seu coração para compreender que todas as vezes que o homem escolhe governar sobre a sua vida, ele está tirando de Deus o governo e dele é o domínio, né? Dele é, como eu li para vocês, o reino dele é para sempre e dele é o domínio de geração em geração. Ele é digno de ser aquele que governa, dirige, lidera a sua vida. Então, todas as vezes que você toma as rédeas para que as coisas sejam conforme os seus planejamentos, a ponto de você pecar no sentido de... Porque é um pecado que desencadeia outros, né? Porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria e você vai ficar ansiosa. Exatamente. E a palavra fala para não andar ansioso por coisa alguma, mas confiar que Deus cuida das árvores do céu, cuida das flores do campo, que vão ser lançadas no fogo daqui a pouco. Ele não vai cuidar de você? Né? Quanto mais de você, então busca primeiro o reino dele e a sua justiça, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então que você entenda que é pecado, sim, ser uma pessoa controladora. É pecado, sim, você querer articular as variáveis da sua vida para que as coisas aconteçam no teu tempo e no teu modo. É pecado, isso fere a pessoa do Senhor. Quem ele é o Rei dos Reis, que está sentado num trono para governar de forma justa e fiel aqueles que diante dele se rendem e entregam a ele o seu governo. Lê, filha, por favor. Lá em Provérbios 3, no versículo 5, que fala: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. É muito sério isso, né, mamãe? A gente estava até conversando aqui antes. Vocês não têm ideia do que aconteceu aqui. Teve um culto antes do Porque culto.
Eu tô ainda digerindo aqui, eu falei, por mim eu ficava em silêncio e eu ouvia só a mama falar, porque realmente é de muita verdade e de muita revelação, né, a gente entender o aspecto do controle, né, de Deus e o meu controle natural, porque como a senhora mesmo falou, né? É como se eu desonrasse na dignidade de Deus, na pessoa Sim. de Deus, como aquele que controla todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, né? De E que geração em tem a geração. competência A para lidar com Exatamente, todas as coisas. A exatamente. muito melhor e melhor do que maior a nossa. competência. É como que nós nos colocamos num lugar em que o meu controle é melhor, a minha misericórdia. opinião é melhor diante de Deus, a minha agenda é melhor do que a de O Deus. meu tempo né? é o E mais certo. se na autoridade de Deus eu já considero que os meus planos são melhores, o que eu vou fazer com o meu casamento? O que eu vou fazer com o meu trabalho? O que eu vou fazer nas minhas relações? Eu vou tentar dominar de todos os jeitos e eu vou desprezar o controle de Deus. Isso me causa muito temor, porque na forma como Deus merece ser reverenciado, como Ele merece tomar o controle Sim. da nossa vida, Ele merece porque Ele é o único. Isso. Ele é o único, não existe outro, não existe sombra, né, de variação, não há dúvida a respeito de quem Deus é. E por que tantas vezes nessa nossa natureza humana, né, como você falou, Fafá, é tão ainda vivo, sabe, dentro Esse da desejo gente, de esse governar, desejo né? de governar, por que isso existe? Né? Eu volto a pensar lá antes do Éden, quando Lúcifer olha e se vê num lugar de controle. Isso aí. Quando ele se vê num lugar, numa posição em que ele também poderia controlar tanto quanto Deus. Isso é uma origem muito maligna, que nós mulheres precisamos realmente fazer morrer Isso. a nossa natureza terrena. Amém. Isso. Amém. Sabe, colocar realmente diante do Senhor e dizer, o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque só de pensar, mama, a senhora falando, lendo, já a senhora começando esse salmo, já me dá tamanho temor de perder o lugar, o controle de Deus na minha vida. Porque acho que, desculpa a expressão, mas é a falta da inteligência, sabe? A burrice de você olhar e falar, por que que eu ainda estou planejando coisas diante de Deus? Por que na minha perfeição, né? Eu tô me achando mais perfeito? No meu perfeccionismo, eu estou achando que é melhor a minha visão a respeito das coisas do que de Deus? Eu li um Né? estudo o chefe de psicologia de uma grande faculdade em São Paulo, falando sobre controle, pessoas controladoras, Olha. né? E ele falou que as pessoas controladoras, normalmente, elas querem o controle da própria vida e por isso elas começam a querer controlar as outras pessoas, porque as Exatamente. outras pessoas podem influenciar Olha aí, naquele eu era resultado assim. que ela espera. Né? Então, e isso faz com que elas se tornem pessoas perfeccionistas, pessoas ansiosas, porque como elas de fato sabem que não vão conseguir administrar todas as pessoas e as variáveis, elas começam a ficar ansiosas. E aí vem a frustração. E Muito. muitas vezes são pessoas extremamente frustradas, porque elas vivem uma ilusão de que vão conseguir controlar aquilo que ela não foi criada para controlar, né? Exatamente. Quem é desde o princípio e que tem esse poder nele mesmo para que domine e governe sobre a existência humana é Deus. Né? Então, todas as vezes que o homem tenta governar a própria vida, ele está tentando ser Deus da própria existência. Exatamente. Ele está tentando tomar um lugar que ele não nasceu para ter, né? Nós Não tem a nascemos. competência, não tem habilidade. Se Exato. torna cansativo. Tem uma hora que o ser humano cansa. Exato. Tem uma hora que a frustração é tão grande que começa a interferir nas relações. Sim. Porque, obviamente, é impossível você controlar todas as situações e as reações. Eu era uma pessoa assim que queria controlar a reação do outro. Não bastava controlar a minha Idealizava vida. e tipo, por que não foi desse jeito, Exatamente. né? Por que não respondeu como eu esperava, né? Exato. Por que não respondeu no tempo que eu imaginava? Eu casei super cedo, casei com 21 anos. E eu vivi muito esse no início do meu casamento, de
controlar a reação que o Hamilton tinha que ter diante das minhas colocações, das Olha. minhas... E uma prisão, isso é uma É, prisão. isso que eu ia falar, Ninguém uma prisão. consegue viver Uhum. sob tamanha pressão Exato. e prisão por muito tempo. Eu acho não, tenho certeza que por isso que tem tanta gente se afundando em depressão, Uhum. né? Às vezes até tirando a própria vida, Esse porque as estudo coisas fogem do falava controle. isso. É essa coisa de... É natural fugir do controle. O desdobramento dessa necessidade de controlar é a pessoa se frustrar. Olha. E aí a frustração, né, em cada um ela vai encontrar Uhum. uma medida, né? Mas a pessoa vai se frustrar porque ninguém tem a competência de Deus de governar sobre céus e terras, né? De Exatamente. saber, conhecer todas as coisas. A ele é dada essa ciência, não ao homem. Então, ao homem cabe o quê? Aquietar-se diante da sua grandeza Uhum. e submeter-se ao que ele propõe. Né? Diante do que ele apresentar pra gente, a gente fala, Senhor, eis-me aqui. Isso. Eu falei no acampamento de adolescentes, eu falei sobre Maria, né? Maria sempre me chamou a atenção porque era uma menina, né? Entre 15 e 17 anos de idade, os historiadores conflitam, mas era uma menina, né? Hoje, enquanto tá todo mundo brincando de tentar ser influencer com essa idade, para encontrar o número de likes para não precisar construir uma vida, né, de responsabilidade, né? Falar de construir uma carreira hoje é quase um absurdo, né? Mas a gente vê uma menina que, diante da possibilidade de ser morta, de ser expulsa da família, né? No mínimo de ser difamada no meio da Mal sua interpretada em todos os congregação, sentidos. ela se rende à direção de Deus e ainda fala, eis-me aqui, né? Então, eu acho que nós devemos ter esse tipo de coração rendido. Né, diante das situações, diante das circunstâncias que fogem do nosso controle, e são tantas, né? Poxa. A gente não começar a culpar os outros, porque eu vejo que as pessoas que têm essa tendência controladora, normalmente a culpa é sempre dos outros, né? É o filho que não falou do jeito que eu imaginei, que não reagiu do jeito que eu queria, é o marido, é o patrão, a culpa é sempre dos outros. E por quê? Porque não atendeu ao meu planejamento, né? O meu tempo. Tem um texto em Eclesiastes que eu sou apaixonada, que fala que cada propósito de Deus tem o seu tempo e o seu modo, o seu dele, não é seu, nosso próprio, né? É de Deus o tempo, é dele o modo e o propósito dele vai se cumprir se você souber descansar no tempo dele, na maneira que ele fizer. É o jeito que ele quiser. Tem um outro texto que você tinha falado também que eu acho fantástico. Qual, mamãe? Agora eu já não sei, já separei tantos. Aquele que você ficou preocupada que era pesado. Tá. Isaías 26. Deixa eu botar aqui. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto, a cidade arrogante ele põe abaixo, ele a põe abaixo, ao chão ele traz ao pó. Ele fala no versículo 4 que eu não li. Confiai vós no Senhor eternamente, porquanto o Senhor Jeová é a força eterna. Para mim, isso é uma receitinha Tá de como aqui, a gente deve viver. Em primeiro lugar, confia. Sim. Né? Confia nele. E depois fala, cuidado para você não ser arrogante, né? Todas as vezes que a gente se coloca num lugar de altivez a ponto de achar que a nossa maneira, a nossa visão, o nosso entender, aquilo que a gente desenhou e planejou é perfeito, a gente está dizendo que somos melhores do que Deus, né? Que conhece todos os tempos, que é o Senhor Deus do universo, que é o detentor de toda sabedoria, toda integridade está nele, toda fidelidade, bondade, misericórdia habita nele. Então, diante dessa pessoa tão grandiosa e gloriosa em quem ele é, quem é o homem
para achar que Quem é? tem alguma competência boa o suficiente Uhum. para que se compare a dele, Não né? se compara. Então, eu acho que a gente precisa aprender a ter um coração como os santos que vieram antes de nós, Uhum. né? Eu sou apaixonada por Davi, porque Davi ele tinha tanto essa revelação Tinha. que diante de todas as suas lutas, né? Foi um homem que Eu acabei de pensar teve nele também agora. ansiedade, teve depressão, Aham. se sentiu angustiado, ansioso, mas você vê Davi transitar tão rápido. Sim. É como se ele já tivesse a chave. E ao Uhum. mesmo tempo que ele falava, Deus, você não está me ouvindo. Eu Isso. estou clamando. Ele falava, mas eu sei Mas eu sei. quem é o meu Senhor. Né? Ele é a minha força, ele é a minha rocha. Então, que nós sejamos Amém. como ele, né? Aham. Eu me lembrei, Fala. desculpa, mamãe, mas eu me Nada, lembrei muito vamos. de um versículo, e quando a senhora falou de Davi, eu falei, caramba, que ele fala assim, no auge da vida dele, lá, um dos momentos auges, né, da vida dele, vamos dizer assim, que ele fala assim, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu faço calar e sossegar a Uhum. minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim, Senhor, é a minha alma para contigo. Ele fala, descansa, Israel, né? Descansa, Davi, talvez para ele mesmo, né? Ele governando um povo, descansa. É esse o lugar. É esse o lugar. É uma chave. Então, para a gente encerrar com Davi e eu me recompor, Davi, no Salmo 31, fala: Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado, livra-me na sua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e livra-me rapidamente. Sê tu a minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Que você possa, através desse culto, ser ministrado no seu espírito a respeito da importância de você exaltar a Deus, sendo Ele digno de receber o governo, o domínio para sempre e sempre da sua vida, da sua geração, Amém. para sempre e sempre. Que você possa compreender que os tempos dele, a ele, na verdade, né, cabe o governo sobre os tempos, sobre as maneiras. Quantos testemunhos eu tenho na minha vida de que as coisas não foram do Nossa. jeito que eu pensei, Quantas, né? A Nem gente na enumerando hora que eu aqui. imaginei, mas quando aconteceram, o fim que eu desejava, quando ele Isso. acontecia, eu era surpreendida pela maneira tão incrível, não tem outra palavra, que Deus tem de fazer-se manifestar na nossa vida, né? Eu lembro que a salvação da minha família foi algo que eu orava de noite, intercedia. E eu pensava que meu pai, minha mãe, meu irmão iriam atender um convite meu para ir ao culto. E no meio do culto o pastor faria um apelo. Tudo bem planejado, Né? Na sua minha cabeça era isso. Toda vez que eu convidava, eu já começava a orar: Senhor, é tua salvação, eu e minha casa te serviremos. E nananã, eu já ficava esperando a hora que ia ter o apelo e olhando, do tipo, agora vai, né? E eu pensava que quando o pastor fizesse apelo, eles iam correndo lá em câmera lenta, igual a gente vê em filme. Quem quer ser estado de eu. Iam se prostrar diante do altar e chorar em lágrimas e falar: eu quero, Senhor, entregar minha vida a ti, né? E foi nada disso que aconteceu. Minha mãe ficou endemoniada, meu pai ficou desesperado, meu irmão ficou endemoniado. E foi aquele banzé que você olha, você pensa, caramba, né? Mas depois, no fim, cada detalhe, o tempo, o dia que aconteceu, a forma como aconteceu, foi para a glória dele. O fim que eu desejava aconteceu, a salvação. Mas a maneira, o tempo, a forma dele, como né? aconteceu foi muito mais perfeita. Porque o efeito de
ser tocado pela presença de Deus, de perceber que o mundo do espírito é de verdade, não é a história da carochinha, de entender que existem espíritos que nos rondam e que podem oprimir sim a nossa vida se a gente não souber a quem a gente entrega o nosso domínio, né? E as escolhas que a gente faz alimentam ou fortalecem os anjos de Deus ou alimentam os demônios. Diante de toda aquela circunstância, eu só pude contemplar, na verdade, a bondade de Deus e pensar que realmente os sonhos de Deus, a meu respeito, são muito maiores do que os meus para me dar o fim que eu desejo, né? Então eu peço a Deus que você que nos deu o prazer de estar conosco nessa tarde, contemple o Senhor na grandeza da tua santidade, que você possa partir desse lugar de contemplação e contestação de que não há outro como Ele, confiar a guia da sua vida, os tempos, as formas, né? Porque Ele é competente o suficiente, Ele é digno da sua confiança, de que você confie a Ele todos os seus planos para que não seja feita a sua vontade, mas a dele, crendo que a vontade dele para nós é boa, é agradável e é perfeita. A gente não sai perdendo nunca com Ele, né? Muito obrigada, meninas. Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Pronto. Deus, eu tive que me controlar muito pra não chorar. Aquela hora eu ia começar a chorar muito. Eu falei, meu Deus, vou começar a fungar, vou começar a chorar.